Sabia que o aquário que eu tenho lá em casa, ele tem 1 milhão de centímetros cúbicos de volume? Nossa, Adriano, você tem uma piscina então em casa? Que nada! 1 milhão de centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Nessa aula eu vou te mostrar como fazer conversão de unidades de medida, tanto do sistema métrico quanto de outros sistemas. Meu querido aluno, minha querida aluna, vamos começar essa aula aí de conversão de unidade de medida e eu quero que você esteja aí com papel e caneta na mão para anotar toda e qualquer informação que eu te falar. Eu quero começar te mostrando de cara uma introdução através de uma questão do Enem, porque tem provas de vestibular e o Enem principalmente que cobram exatamente isso, você converter uma unidade de medida. Ó, tô te dando uma unidade, qual é a outra? Tá, mas qual é a continha que tem que fazer? Tem alguma área, tem algum volume, tem alguma conta para fazer? Às vezes nem tem. O vestibular só quer saber de você. E aí, você sabe converter a unidade de medida? Transformar de milímetro para metro, de metro para quilômetro, trabalhar com hectare? Ai, Adriano, você tá falando uns negócios que eu não sei. Calma, fica tranquilo. Eu vou te mostrar tudo o que você vai precisar. Vamos lá então? Olha só essa questão do Enem. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então ele quer as medidas em metros. Quais medidas? A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro, né? A altura B entre o solo e o encosto do piloto. E o desenho da figura, né, do piloto aí tá aqui, ó. Então, a medida B, 160 centímetros. E a medida A é de 2.300 milímetros, mas ele precisa disso em metros. Então, em outras palavras, o Enem e qualquer outra prova está te perguntando, você sabe converter de centímetro para metro? De milímetro para metro? E aí você precisa o quê? Conhecer as unidades de medida do sistema métrico decimal. Primeiro eu vou te mostrar cada uma delas e a simbologia, e depois a ordem, para saber se você vai multiplicar, se vai dividir, por quanto vai multiplicar, por quanto vai dividir. Vamos lá então? Primeiro, conhecendo aí as nossas unidades para converter de centímetro para metro, de milímetro para metro, ou de qualquer unidade para qualquer outra unidade do sistema métrico que nós temos aí. Vamos lá. Adriano, quais são as unidades de medida que eu vou ter? Primeira unidade, a maior de todas é o quê? Quilômetro, que a simbologia é km, mas quilômetro se escreve com Q, não vai errar isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Hectômetro, que vai dar origem ao hectare, que é uma informação muito cobrada para áreas. Fica ligado, tá? Adriano, o hectare, simbologia HM. Depois vem o decâmetro, que a simbologia é DM? Não, DAM. DM é outra. Aí vem a mais tradicional de todas, a mais conhecida, que dá o nome ao sistema, né? Sistema métrico, que é o metro. Ah, a simbologia de metro é M. Depois de metro vem quem? Você lembra? Depois de metro vem o decímetro. E o decímetro tem como simbologia DM. E aí depois vem o centímetro, muito conhecida, muito utilizada para coisas menores, e aí a simbologia é CM. E por fim, para coisas bem pequenas, o milímetro, que a simbologia é MM. Então a primeira delas é o quê? Você saber a simbologia. Porque às vezes vai vir um número com uma dessas simbologias. Sabendo o nome, te ajuda a lembrar. Ou às vezes vai ser perguntado o nome, como foi na questão de introdução. Eu quero os valores em metros de outras unidades que eu tenho. Então, saber o nome, a simbologia, o símbolo, o nome é sempre muito importante. Mas não adianta saber a simbologia se você não souber a ordem de grandeza. E aqui está na ordem de grandeza. A maior de todas é o quilômetro, vai diminuindo, passa pelo metro, até chegar no milímetro. Você pode ver isso na vertical ou na horizontal. E agora vamos lá então para fazer o quê? A conversão de uma unidade de medida. Para você começar a entender como é que funciona para converter de uma unidade para outra e para a gente poder voltar e resolver aquela questão. Por exemplo, se eu começar com uma seguinte pergunta para você. 1 metro vale quantos centímetros? É uma unidade bem conhecida, uma transformação bem conhecida e talvez você até já sabe qual é o número. Mas vamos começar a fazer? Vamos lá. Para isso você precisa o quê? Colocar as suas grandezas, as unidades, com a simbologia que eu coloquei aqui. Começando da maior para menor, começa em quem? Vai lá, tem que falar um pouquinho antes de mim. Aí começa pelo quilômetro, depois hectômetro, aí vem decâmetro, depois metro, decímetro, centímetro e milímetro. Boa, mandou bem. Ah, você nem sabe se eu respondi. Eu sei que você respondeu. Você participa das minhas aulas e você respondeu uma a uma que eu sei. Começando então da unidade maior
para menor, como é que vai funcionar a transformação. Vamos ver? Adriano, 1 metro vale quantos centímetros? Olha só, cada 1 metro está aqui. E eu quero converter ele para centímetros. E de metro para centímetro, eu vou andar 2 casinhas. Se você lembrar, a cada casinha que eu ando, a cada unidade que eu ando, eu multiplico por 10. Se eu andei 2, eu vou multiplicar por 100. Então, de metro para centímetro, eu multiplico por 100. E 1 vezes 100 dá 100. Portanto, 1 metro vale 100 centímetros. É uma unidade bem conhecida, talvez era um valor que você até já conhecia. E agora você viu o quanto que eu vou multiplicando de uma a uma. E Adriano, se eu vou de uma unidade maior para uma menor, claro que o número vai aumentar. Eu multiplico por 10. Mas eu posso ir de uma unidade menor para uma unidade maior. E aí eu posso ir dividindo por 10 por 10. E nesse caso, de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Então tem caminho de ida, mas tem caminho de volta. E aí vai depender de cada questão que você vai resolver. Vamos agora então olhar toda a conversão completa das unidades do sistema métrico quando eu falo de comprimento. Entenda que aqui eu estou falando que é de uma distância, de um comprimento. Vamos lá. Primeira coisa, colocar todas as unidades. Se eu quero converter de quilômetro para a unidade imediatamente menor que ela, à direita dela, ou seja, de quilômetro para hectômetro, eu vou lá e multiplico por 10, muito bem. Se eu quero converter de hectômetro para decâmetro, de novo a unidade imediatamente à direita, eu multiplico por 10. E é assim que eu faço toda vez que eu quero converter de uma unidade para a unidade imediatamente à direita. A unidade imediatamente menor que ela, eu multiplico por 10. Mas se tem caminho de ida, tem caminho de volta. Se eu quiser converter de milímetro para centímetro, se de centímetro para milímetro eu multiplico por 10, de milímetro para centímetro eu vou dividir por 10. De centímetro para decímetro eu vou dividir por 10. E toda vez que eu quero converter de uma unidade para a unidade imediatamente à esquerda dela agora, ou seja, a maior que ela, eu vou dividindo por 10. E claro que se eu vou andar algumas unidades a mais, eu multiplico por 10, por 10, por 10. 3 vezes por 10 é 10 ao cubo, que é 1000. Adriano, eu vou multiplicar por 10 por 10. 2 vezes por 10 é 10 ao quadrado. Ou dividir 2 vezes por 10, que é multiplicar ou dividir por 100. Então você pode agilizar um pouquinho mais. Vamos para aquela questão do Enem, então? Agora como questão 1, não é mais introdução, é a questão para nós resolvermos. O mecânico tinha que converter algumas medidas para metros, que era a distância A e a distância B. E aí vamos lembrar do nosso desenho? A distância A, 2.300 milímetros, que eu preciso em metros, e a distância B, 160 centímetros, que eu também quero em metros. Então, em outras palavras, o Enem perguntou para você, 160 centímetros são quantos metros? E 2.300 milímetros são quantos metros? Vamos converter então? Agora a gente já está profissional no negócio, já está pronto aí para resolver. Bora lá. Vou colocar todas as unidades para converter os 2.300 milímetros em metros. Adriano, eu estou em milímetros, eu quero ir para metros. 2.300 milímetros são quantos metros? Aí eu vou ver quantas unidades eu vou andar. Vem comigo? Do milímetro eu vou para centímetro, decímetro, metro. Eu andei quantas unidades? 3. E a cada unidade que eu ando, quando eu vou da direita para a esquerda, eu divido por 10. Então eu divido por 10, divido por 10, divido por 10. Ou seja, eu vou dividir por 10 ao cubo. Ou seja, eu vou dividir por 1000 para chegar no valor em metro. Vamos lá então, dividindo por 1000. 2.300 dividido por 1000, uma continha fácil de fazer, vai dar 2,3. Ou seja, 2,3 metros. Conclusão, 2.300 milímetros são 2,3 metros. E a outra unidade era o quê? Era o valor do B, né? Onde o B vale 160 centímetros e eu também quero converter em metro. Aí você vai lá, coloca as unidades e embaixo da unidade coloca o valor, 160 centímetros, que eu quero converter para metro. Quando eu vou da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10, unidade a unidade. Divide por 10, divide por 10. Então divide por 10 ao quadrado, ou seja, divide por 100, para saber quanto que vai dar aquilo ali. Dividido por 100, 160 dividido por 100 que vai dar 1,6. Ou seja, os 160 centímetros equivale a 1,6 metros. Então você viu que, se você souber a ordem das grandezas, o valor que você tem, coloca ali embaixo. E quando eu falo de comprimento, eu vou multiplicando por 10.
quando eu venho de uma unidade maior para uma menor, quando eu vou da esquerda para a direita. E eu vou dividindo por 10 unidade a unidade, quando eu vou de uma menor para uma unidade maior, ou seja, o número vai diminuir, quando eu vou da direita para a esquerda. Tudo bem? Então você tem que fazer o quê? Saber muito bem esta ordem e saber que em comprimento eu vou multiplicando ou dividindo de 10 em 10. Para finalizar essa questão do Enem, então, o gabarito da questão é a letra B, 2,3 e 1,6 metros são as medidas A e B. Mas vamos dar mais uma treinadinha? Vamos para a questão número 2 agora para você ver uma questão com outras unidades também. Vamos lá então? Olha só a questão que legal. Lucas vai realizar alguns trajetos dentro de uma cidade. Na primeira parte, ele percorre 7,3 quilômetros. Beleza. Depois, 53 hectômetros. Então você vê que está numa cidade meio diferente ou a medição dele é meio diferente. Quilômetros em cidades, distâncias maiores, é comum. Hectômetro, não tanto. E por fim, ele percorre 1.300.000 milímetros. Parece que é um número gigante, né? Mas, Adriano, é porque está em milímetro, então o número será muito grande. Pensando em distâncias maiores, depois que nós convertermos, você vai ver que não é um número tão grande assim. Ok, mas quando fala que alguém vai percorrer uma distância de 1.300.000 milímetros, né? Lembra aquela régua de filtro da escola? Cada risquinho pequenininho daquele é 1 milímetro. É 1.300.000, só que daquele ali. Por isso que parece um número tão grande, mas na realidade não é tanto assim. A fim de saber a distância total que fez, ele converte as distâncias para decímetros. Então ele vai converter tudo isso, quilômetro, hectômetro e milímetro, para decímetro. Assim, a distância total dos trajetos, quanto que ele fez no total, é só somar no final, é de 139.000 decímetros. É um item de verdadeiro ou falso? É um item de somatório? Vamos ver o que vai dar. E não tem outro jeito. Você tem que ir unidade por unidade, convertendo para decímetros. Vamos lá então? Começou. Adri, vamos começar com quem? 7,3 quilômetros. E para converter para decímetros, eu tenho que lembrar de todas as unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu vou embaixo da unidade, que foi a correspondente, e coloco o valor lá. 7,3 quilômetros. E eu quero converter para decímetro. E a pergunta é, 7,3 quilômetros vale quantos decímetros? Vamos contar? Quilômetro eu vou para hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. Eu fui vindo da esquerda para a direita 4 unidades. Ou seja, eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10. Por 10 elevado à quarta, ou por 10.000. Então 7,3 basta multiplicar por 10.000, que você vai encontrar esse valor em quilômetros, agora em decímetros. 7,3 quilômetros vezes os nossos 10.000 para conversão, que vai dar o quê? 73.000 decímetros. Então, 73.000 decímetros é o primeiro valor que nós temos. Legal. Adri, convertemos o primeiro, vamos para o segundo então. 53 hectômetros, que nós vamos transformar para decímetros. Vamos lá? 53 hectômetros, eu vou lá embaixo do hectômetro e eu coloco 53. E eu quero converter para decímetro. Quanto que vale? Do hectômetro eu vou decâmetro, metro, decímetro. Quantas unidades? 3. E a cada uma que eu venho da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou vezes 10 ao cubo, ou vezes 1.000. Então 53 vezes 1.000 é o que vai me dar a resposta. 53 vezes 1.000, 53.000, nesse caso decímetros. Ou seja, 53 hectômetros equivale a 53.000 decímetros. E vamos lá para a última conversão, tem que fazer uma com paciência. Você viu uma questão do Enem antes que também cobrava 2 medidas ou mais. Você tem que ir lá e converter uma a uma para não ter erro. Vamos lá. 1.300.000 milímetros em decímetros. Nossa, que número grande! Mas ele está numa unidade menor. Ele vai para uma unidade maior. O número vai diminuir. Vamos lá então? Do milímetro, 1.300.000, eu quero converter para decímetro. Mas quanto que vale isso? Vamos lá? A cada unidade eu multiplico ou divido por 10. Quando eu venho da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Dividir por 10, centímetro. Dividir por 10, decímetro. Dividir por 10, dividir por 10 é dividir por 10 ao quadrado. Ou é dividir por 100. Então eu vou fazer 1.300.000 dividido por 100, que vai dar 13.000. Então são 13.000 o quê? Decímetros. O nosso 1.300.000 milímetros equivale ao quê? Equivale a 13.000 decímetros. E agora eu consegui todas as unidades em decímetros. E Lucas, ele quer saber o quê?
a distância total percorrida. E a distância total nada mais é que somar os valores que nós encontramos em decímetro e a resposta, naturalmente, é em decímetro. 73.000 mais 53.000 mais 13.000, que vai dar 139.000 decímetro. Foi o que foi dito? Foi. Então o item é o quê? Correto, um item verdadeiro. Pegou a questão? Tem que converter um para um, não tem muito jeito, é isso aí mesmo. Adri, as únicas unidades de medida de comprimento são essas aí? É quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro? O sistema métrico? Não. Tem algumas unidades bem conhecidas. Pés, jardas, polegada, milhas, tem outras unidades. E às vezes o vestibular cobra outras unidades de você. Só que é normal a questão falar quanto vale e você já ter o parâmetro de quê? O parâmetro de conversão. Aqui você tem que saber, né, em metros, sistema métrico decimal, você tem que saber que a cada vez que eu venho da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Da direita para a esquerda, eu divido por 10. Ninguém vai te falar isso. Agora, não é teoricamente a sua obrigação saber quanto que vale uma milha em metros, quanto que vale uma polegada. É por isso que o vestibular vai falar, ou vai te dar uma relação suficiente para descobrir. Vamos ver uma questão então? Olha só nossa questão aí de número 3, questão da Federal de Santa Catarina. As telas dos televisores costumam ser medidas em polegadas. Verdade, né? Você vai lá e compra uma TV de 60 polegadas, de 70 polegadas, mas talvez não tenha noção de qual é o tamanho disso. É a medição, né? É o comprimento na diagonal daquela televisão. Mas medido em quê? Polegada. E aí, se eu quiser saber em centímetros, metros, você sabe converter? Vamos ver. Quando se diz que um televisor tem 29 polegadas, isso significa que a diagonal da tela mede 29 polegadas. Isto é, aproximadamente 73,66 centímetros. Opa! Deu um parâmetro de comparação. Eu sei que 29 polegadas, a diagonal lá da tela da TV, equivale a 73,66 centímetros. E essa começa a primeira informação importante. Então, um televisor cuja diagonal da tela meça 30,48 centímetros terá 12 polegadas. Uma televisão de 12 polegadas mede quantos centímetros? Essa que é a ideia. Mas Adriano, ele não falou na questão quanto que vale uma polegada? Como é que eu vou saber? Mas ele deu uma comparação de um número de polegadas, quantos centímetros vale. E com isso, é possível definir quanto que vale uma polegada. Ou você poderia até fazer essa questão direto por uma regra de 3. Mas como aqui o intuito é ensinar a conversão de unidades de medida, eu vou te mostrar quanto que vale uma polegada. Vamos lá então, olha só. A informação dizia que 29 polegadas equivale a 73,66 centímetros. Então, se eu pegar o total de centímetros e dividir pelo total de polegadas, eu vou descobrir quanto vale uma polegada em centímetros. Faz sentido? Não que você precisaria fazer isso na questão. Você poderia até fazer uma regra de 3 direto, mas é um valor legal de saber quanto que vale uma polegada. Então, Adriano, quanto que vale uma polegada? Eu vou pegar o mesmo comprimento que é a diagonal da TV, só que medido em centímetro e medido em polegada, e vou dividir os dois. 73,66 dividido por 29, isso vai dar 2,54 centímetros. Quer dizer que uma polegada vale 2,54 centímetros. E aí, se eu tenho uma TV de 12 polegadas, para saber quantos centímetros vai ter a diagonal da tela, basta pegar as 12 polegadas e multiplicar pelo valor de uma polegada. E eu vou descobrir o total em centímetros também. Vamos lá então? TV de 12 polegadas, vou multiplicar por uma polegada, que é 2,54 centímetros. E isso vai dar 30,48 centímetros, que era exatamente o que dizia na questão, por isso que essa questão, esse item, é um item verdadeiro. Mas polegadas, jardas, pés, milhas, são unidades que saem do sistema métrico. Então é necessário que o vestibular ou te diga quanto vale uma, ou dê um parâmetro de comparação para você fazer a conversão. Pegou na boa? Show de bola? E Adriano, eu só falo de medida de comprimento, você não vai falar de outras medidas? Vou te falar de outras medidas também. Olha só, em unidade de comprimento você sabe muito bem como trabalhar. Adriano, eu sei fazer uma comparação de unidades de comprimento, mas é através da unidade de comprimento que você converte para áreas. Quer ver só? Se eu pego 1 metro vale 100 centímetros, unidade bem conhecida. Adriano, quando eu falo de unidade de área, eu falo de medidas de grau 2. Comprimento é grau 1. Então, se eu quero pegar uma comparação de comprimento e converter para área, basta eu pegar essa igualdade, que é uma equação, e numa equação eu faço o que eu quiser de um lado,
desde que faça a mesma coisa do outro, eu elevar isso para um grau 2. Então eu vou pegar os dois lados e elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado os dois lados, vamos ver como é que fica? Vai lá, 1 ao quadrado é 1. 1 metro ao quadrado é metro ao quadrado. Então do lado esquerdo ficou 1 metro ao quadrado. Do lado direito, 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 10.000. Centímetro ao quadrado, centímetros quadrados. Ou seja, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Adri, deixa eu entender um pouquinho melhor isso. 10.000 centímetros quadrados, 10.000 é 10 na quarta. Então agora, de metro quadrado para centímetro quadrado, você multiplicou por 10 a quarta, ou por 10.000. Quando era antes de metro para centímetro, você andou quantas casinhas? Olha lá, metro. Aí foi para decímetro, centímetro. Vezes 10, vezes 10, vezes 100. Agora eu fui de metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Que vai dar o 10 na quarta, que é 10.000. Pegou essa ideia na boa? Ah, Adri, então comprimento eu vou multiplicando ou dividindo de 10 em 10. Agora, quando é área, eu vou multiplicando ou dividindo de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado, ou de 100 em 100, se você preferir. Então vamos lá, para entender agora o que, né? Essa conversão de 1 metro quadrado para os 10 elevado a 4 centímetros quadrados. Que 1 metro quadrado vale 10.000 centímetros quadrados. Como é que funciona essa conversão, não sendo partindo do comprimento para a área? As unidades de medida vão ser as mesmas. Só que ao invés de grau 1 para comprimento, agora é grau 2, porque é área. Mas é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Vamos lá então? Olha só, 1 metro quadrado, ele vale quantos centímetros quadrados? Bom, para sair de metro quadrado e chegar até centímetro quadrado, vem comigo. Metro quadrado eu vou para decímetro quadrado, centímetro quadrado. Eu andei 2 unidades. Só que quando eu falo de área, eu não vou multiplicando quando é da esquerda para a direita de 10 em 10. É de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. Então, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, que é vezes 10 elevado à quarta. Então, 1 metro quadrado eu multiplico por 10 elevado à quarta para encontrar a resposta em centímetros quadrados. 10 na quarta é 1.000. Então, 1 vezes 10.000 é 10.000. Portanto, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Mas, Adriano, se tem caminho de ida, tem caminho de volta. E se eu quiser converter de centímetros quadrados para metros quadrados? Bom, se da esquerda para a direita, nesse caso eu multipliquei por 10 elevado à quarta, bastaria o quê? Dividir por 10 elevado à quarta. Você está vendo que é o mesmo funcionamento de comprimento. É a mesma coisa, são as mesmas unidades, só tomando cuidado que não é de 10 em 10, agora é de 100 em 100, ou de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. Pegou na boa? Vamos olhar então oficialmente essa conversão, como é que ela funciona. São as mesmas unidades, só que ao quadrado. Se eu quiser converter de quilômetro quadrado para a unidade imediatamente à direita, que é o hectômetro quadrado. Quando eu vou da esquerda para a direita, quando é área, eu multiplico por 10 ao quadrado. Se eu quiser agora do hectômetro quadrado ir para o decâmetro quadrado, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. E assim, toda unidade de área, quando eu quero converter para a unidade à direita dela, a menor, eu sempre vou multiplicando por 10 ao quadrado. Se tem caminho de ida, tem caminho de volta. Se eu quiser converter de milímetros quadrados para centímetros quadrados, bom, se de centímetro quadrado para milímetro quadrado eu multipliquei por 10 ao quadrado, agora eu vou o quê? Dividir por 10 ao quadrado. De centímetro quadrado para decímetro quadrado, eu vou o quê? Dividir por 10 ao quadrado. E assim eu faço com todas as unidades. Quando eu quero converter da direita para a esquerda, eu divido por 10 ao quadrado quando eu falo de áreas. Vamos ver a questão? Ver como é que funciona? E tem uma das unidades aqui que está muito relacionada à área, que é o hectômetro quadrado. E ele vai dar origem a um nome chamado o quê? Hectare, que cai de vez em quando nas provas e é importante que você saiba quanto que vale esse valor aí. Vamos lá então. Para a questão de número 4, questão do Enem. A maior piscina do mundo registrada no livro do Guinness está localizada no Chile, em San Afonso del Mar. Ah, gostou do meu espanhol, né? Não. Cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Então essa piscina, imagina o tamanho disso, tá? Tem 8 hectares de área. Legal. Sabendo-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado, opa, ele deu a relação do hectare com o sistema métrico. 1 hectare equivale a 1 hectômetro quadrado. É uma relação de 1 para 1. Legal. Aí a pergunta é, qual é o valor em metros quadrados
da área coberta pelo terreno da piscina em metros quadrados. Quanto que vai dar essa piscina? Vamos ver então. A primeira informação importante é a relação do hectare com o sistema métrico. Ele fala na questão que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Sabe qual é a simbologia de hectare? É essa, HA. Eu fiz questão de colocar aqui para você conhecer um pouco de outras unidades também. Então, 1 hectare equivale a 1 hectômetro quadrado. Essa aqui você já conhece. Se a relação é de 1 para 1 e a piscina tem 8 hectares, então os 8 hectares da piscina equivale a quanto? Equivale a 8 hectômetros quadrados. Mas o Enem perguntou, a piscina de 8 hectares, que a gente já sabe que tem 8 hectômetros quadrados, ela equivale quanto em metros quadrados? Então nós vamos converter de hectare quadrado para metro quadrado. Vamos lá então? Coloco todas as unidades na ordem, vindo do quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e aí milímetro quadrado. Então tem que saber o quê? A ordem certinha. Colocou todos? Vai lá e coloca onde você quer. Eu tenho 8 hectômetros quadrados. Coloca ali 8. E o Enem pediu para converter isso para metros quadrados. Aí eu vou contar. Eu estou no hectômetro quadrado. Aí eu vou para decâmetro quadrado, metro quadrado. Eu andei quantas unidades? 2. Só que a cada uma que eu ando, eu vou multiplicando por 10 ao quadrado. Então, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, que é vezes 10 elevado à quarta, que é a mesma coisa que vezes 10.000. Então, eu vou fazer 8 vezes 10.000. E 8 vezes 10.000 é 80.000. Portanto, 80.000 metros quadrados. É gigante o negócio. 80.000 metros quadrados, que é o equivalente aos 8 hectômetros quadrados do tamanho da piscina. Se 8 hectômetros quadrados, que são os 8 hectares, equivale a 80.000 metros quadrados, esse é o gabarito para a nossa questão, que corresponde à letra E. Pegou a questão? Então as unidades de área podem ser as do sistema métrico, mas tem outras também para você trabalhar. E Adriano, se a gente falou de comprimento e agora a gente falou de área, então a gente tem que falar de quê? De volume também. E como é que vai funcionar no volume? Olha só como é que vai funcionar. Só que para chegar à unidade de volume, eu vou começar com unidade de comprimento, como eu fiz antes com você em área. Vamos lá então? Olha só. Primeira coisa, vamos pegar um parâmetro, vamos pegar uma comparação para que a gente possa ir caminhando, eu e você, juntos, que a gente vá caminhando até chegar na unidade de volume. Vamos lá então, olha só. 1 metro. 1 metro vale quantos centímetros? Será que você lembra? Vai lá. 1 metro vale 100 centímetros. Muito bem. Adri, 1 metro vale 100 centímetros. Se eu quero ir para a unidade de volume, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, que é uma equação, e você já viu com o Erivaldo que numa equação você pode fazer o que quiser de um lado, desde que faça a mesma coisa do outro. Então olha só, eu vou pegar essa equação e eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Quando eu quero chegar em unidade de volume, eu quero algo de grau 3. Se eu quero algo de grau 3, eu vou pegar os dois lados e elevar ao cubo. Aí elevei o cubo os dois lados. Adriano, ficou 1 metro ao cubo. Vamos resolver. 1 ao cubo? 1. Muito bem, você acertou? Claro que vou acertar, né? E metro ao cubo? 1 metro ao cubo. Então vai dar 1 metro cúbico. E olha só aqui, 100 ao cubo vai dar 1 milhão. E centímetros ao cubo, centímetros cúbicos. Logo, 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Agora olha para o número 1 milhão. Adriano, é 1 seguido de 6 zerinhos. E 6 zerinhos eu posso escrever com uma potência de base 10. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 6, ou simplesmente 10 elevado a 6. Quer dizer que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Vamos ver então como é que ela vai ficar agora na nossa escala de grandeza. Olha só, 1 metro cúbico e nós transformamos para centímetros cúbicos. Adriano, para sair do 1 e chegar no 10 elevado a 6, eu peguei e multipliquei por 10 elevado a 6. Que deu exatamente aquele nosso 1 milhão de antes. Conclusão, para transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multipliquei por 10 elevado a 6. Se tem caminho de ida, também tem o caminho de volta. Se fosse para transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, bastaria dividir por 10 elevado a 6. Para você entender agora a conversão, isso de forma sistemática, o ideal é o quê? De unidade por unidade. Bom, se eu fui de metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, ou seja, 2 unidades de volume. Se eu multipliquei por 10 elevado a 6, para ir de uma para do ladinho, eu multiplico por 10 elevado a 3. Se eu caminhei 2, eu multipliquei por 10 elevado a 6,
Para andar uma, eu multiplicaria ou até dividiria por 10 elevado a 3. Vamos ver isso então na nossa escala de conversão. Olha só, se eu quero transformar de uma unidade da esquerda para a direita, ou seja, de uma unidade maior para uma menor, o número vai ter que aumentar. Se o número vai aumentar, eu vou multiplicar por 10 elevado a 3. E mais uma vez, se eu quero ir da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10 elevado a 3. E toda vez que eu quero transformar de uma unidade da esquerda para a direita, ou seja, de uma maior para uma menor, quando eu falo de volume, ou seja, medidas de grau 3, eu multiplico por 10 elevado a 3. Se tem caminho de ida, tem caminho de volta. Se eu quero transformar, por um exemplo, de milímetro cúbico para centímetro cúbico, eu vou agora o quê? Dividir por 10 elevado a 3. Se eu quero transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu vou dividir por 10 elevado a 3. E toda vez que eu quero transformar de uma unidade da direita para a esquerda, ou seja, de uma menor para uma maior, eu vou ter que esse número diminuir. Se o número vai diminuir, eu vou dividir por 10 elevado a 3. Pegou a conversão? Você entendeu bem como é que faz? Legal. Adri, já entendi o que? As unidades de volume e a conversão quando é feita. E como é feita. Mas o detalhe é, quando se fala de unidade de volume, já se associa também a uma próxima unidade, que é a unidade de líquido. Adriano, porque esse líquido vai estar sendo comportado em algum recipiente. E esse recipiente, eu posso medir ele em litros, mililitros ou em alguma unidade de volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então elas estão muito o quê? Ligadas. E é por isso que eu já vou te mostrar agora, nesse momento, como é que funcionam as unidades de líquido. Vamos começar com uma bem tradicional, aquela que talvez você vai lembrar, né? Adriano, se eu tenho, por exemplo, 1 litro e eu quero converter para ml, para mililitros, Se eu tenho 1 litro e eu quero converter para mililitros, você lembra da conversão? 1 litro vale quantos mililitros? Será que você sabe? Será que você lembra? Ai, Adriano, não sei, tô na dúvida. E são unidades muito do dia a dia. Você pega coisas maiores, né? Não tão grandes assim, mas recipientes na sua casa, uma caixa de leite, um suco, um refrigerante, dado em litros. Coisas menores, um remédio, por exemplo, em mililitros. Então a conversão bem do dia a dia, mas que também cai muito nas provas dos vestibulares. Vamos lembrar? Adri, mas para lembrar dessa conversão, tem uma escala na unidade de líquido também. Sim, e adivinha? Ela é a mesma das anteriores. Os prefixos são os mesmos. Sério que tem tudo isso? Claro que sim. Aqui é quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, o famoso ml. Caraca, Adriano, tem tudo isso? Tem. Vamos lembrar como é que faz? Nós temos 1 litro. E esse 1 litro nós queremos transformar em mililitros. E para transformar de litro para mililitro, você multiplica por... Boa! Multiplica por 1000. E Adriano, se eu multiplicar 1 por 1000, vai dar quanto? 1000. Conclusão, 1 litro tem exatamente 1000 mililitros. Peraí, se eu passei por 3 unidades e eu multipliquei por 1000, de uma unidade para outra eu multiplico por 10. É essa a ideia. São 3 zerinhos. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. E eu vou chegar a vezes 1000 direto. E como tem caminho de ida, também tem caminho de volta. Se eu multiplico por 1000, para fazer o caminho de volta, eu divido por 1000. Pegou a ideia dessa escala de conversão? Adriano, mas se eu olhar essa conversão para fazer de uma unidade para outra, ela é muito parecida com o quê? Com a conversão de comprimento. Para ir de uma unidade para a unidade da direita, eu multiplico por 10. Para ir de uma unidade para a unidade da direita, eu multiplico por 10. E assim, toda vez que eu quero converter nas unidades de líquido, de uma unidade maior para uma menor, o número vai aumentar, logo eu multiplico por 10. Se tem caminho de ida, tem caminho de volta. Sempre, se tem um caminho de ida, tem que ter o caminho de volta. Se eu quero converter de ml, de mililitro, para centilitro, se no caminho de ida é vezes 10, o caminho de volta é dividido por 10. E toda vez que eu quero converter de uma unidade da direita para a esquerda, ou seja, de uma menor para uma maior, o número vai diminuir. Logo eu vou o quê? Dividir por 10. Pegou essa conversão? Entendeu bem? Tá, Adriano, deixa eu entender. Mas tem uma coisa aqui que eu ainda não entendi. Talvez muito bem. Você entendeu bem? Entendeu? Entendeu bem?
Mas Adriano, estou agora talvez com uma dúvida, você deve estar pensando. Você falou de unidade de medida de volume e unidade líquido, que elas estão muito o quê? Relacionadas. Eu te mostrei as duas o quê? Separadas. E agora qual é a junção? São alguns valores importantes que você tem que lembrar para na hora fazer a conversão de uma unidade de volume para uma unidade de líquido ou vice-versa. Você pode converter dentro dela. Adriano, de litro para mililitro, eu posso fazer uma conversão dentro da própria unidade. Mas talvez eu tenha que converter de litro para metros cúbicos, de decímetro cúbico para ml. E aí, será que você lembra desses valores importantes? Vamos lembrar? Junto contigo. Valores importantes que você não pode esquecer. Então, para aí, anota para se cair na prova, você está preparado. Vamos lá. Primeira delas, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico vale quantos litros? Importante lembrar o quê? Que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Ou seja, para converter de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Para converter de litro para metro cúbico, eu divido por 1000. Você vai lembrar de uma relação, de uma equivalência, e aquela que cair, você vai lá e faz a conversão. Pegou na boa? Uma outra importante, para unidades menores, para um volume menor e para uma unidade de líquido também menor. É essa daqui, 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico vale quantos ml? 1 centímetro cúbico vale quantos mililitros? Você lembra? É uma relação 1 para 1. 1 centímetro cúbico vale 1 mililitro. Então, se eu tenho a unidade em centímetro cúbico e eu quero em ml, é a mesma correspondência, é o mesmo valor, é o mesmo número. Agora, que interessante. Você pode talvez ter o quê? Um valor lá numa questão em metros cúbicos. E as alternativas, se for um item somatório, está em ml. Adriano, como é que eu vou converter de metro cúbico para ml? Vamos lá. Opção 1. Você converte de metro cúbico para litro e de litro para ml, que você viu como é que faz antes. Ou você converte de metro cúbico para centímetro cúbico, que eu te mostrei nas unidades de volume, e depois você converte para ml. Tanto faz, tanto faz. A transição que você vai fazer, tanto faz. O importante é você lembrar dessas unidades. Tem mais uma que ela não é das que mais cai, não é a mais importante, mas é sempre bom de lembrar, que essa daqui é uma outra relação 1 para 1. 1 decímetro cúbico, ele vale exatamente 1 litro. Já que litro e mililitro são as mais utilizadas, a relação 1 para 1 é sempre legal de lembrar. Então, 1 decímetro cúbico, ele vale 1 litro. Se eu tenho em litro, eu já sei direto em decímetro cúbico e depois eu posso converter para uma outra unidade. Pegou bem a conversão de unidade de volume, líquido, a relação entre eles? Bora para a questão então? Questão de número 5 para você. Vamos lá. Questão da Federal do Rio Grande do Sul. Deseja-se elevar em 20 centímetros o nível de água da piscina de um clube. Lembrando, Adriano, estou lendo a questão. Aonde tem número, aonde tem alguma informação importante, eu já posso ir parando e destacando. Vamos destacar? Eu vou elevar em 20 centímetros o volume da piscina. Informação importante. A piscina ela é o quê? Retangular, com 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então a dimensão da piscina, 20 por 10, e eu vou elevar em 20 centímetros o nível de água dessa piscina. É meio que a essência da questão. E agora a pergunta talvez vai ser meio óbvia, né? Vamos lá. A quantidade de água a ser acrescentada à quantidade já existente é, ou seja, essa pergunta feita está dizendo o que para você? Numa piscina de 20 por 10 metros, eu vou elevar o nível de água em 20 centímetros. Esse 20 por 10 metros na base do retângulo. Quando eu elevo, quando eu subo, quando eu aumento, esses 20 centímetros corresponde a quanto em litros? Mas, Adriano, são unidades de medida métrica. Metro, centímetro. Bom, você vai fazer o quê? Ver quanto elevou o volume e depois converter este volume métrico para litros. Vamos lá resolver então? Bora lá para resolver nossa questão. Primeira coisa importante é entender o quê? Que eu tenho ali uma figura retangular. Não, uma figura de base retangular. É uma figura, na realidade, que é um prisma. Adriano, geometria espacial, é um pouquinho de geometria espacial, nada muito complicado, você vai entender, eu vou te mostrar com bastante calma aqui. Olha só, a nossa piscina, ela tem 20 metros por 10 metros de comprimento, e nós vamos elevar o nível de água em 20 centímetros. Então o que vai acontecer é isso aqui. Imagina que tem a piscina aqui para baixo, e lá para baixo tem mais água. Isso aqui é só o tanto que eu vou o quê? Elevar de água. Tem um comprimento de 20 metros,
uma largura de 10 metros e nós vamos elevar em 20 centímetros. Só que como é que eu vou calcular o volume de uma figura que está em metros e centímetros? Está misturado? Não dá. Eu vou ter que deixar tudo na mesma unidade. E aí eu já vou converter 20 centímetros que vai ser elevado para quê? Para metros. E aí para transformar 20 centímetros em metros, vamos passo a passo? 20 centímetros. Eu vou para decímetro, metro. É a unidade de comprimento. Divide por 10, divide por 10. Se eu dividir por 10 e por 10, eu vou dividir por 100. E 20 dividido por 100 vai dar 0,2. Boa! Isso aí, participa da aula. Responde junto comigo. Então, 20 centímetros equivale a 0,2 metros. Então, falar que o nível da água vai subir 20 centímetros é falar que o nível de água vai subir 0,2 metros. E agora eu vou ter que calcular o quê? O volume dessa figura. E para calcular o volume de um prisma, você faz a área da base vezes a altura. A área da base, 20 vezes 10, vezes a altura, 0,2. Então o volume do nosso prisma vai ser o quê? 40 o quê? Metros cúbicos. Se todas as unidades estão em metros, o volume é em metros cúbicos. Agora basta transformar, converter de metros cúbicos para litros. Aí que você vai ter que lembrar do importante, que estava bem ali no cantinho. Vamos lá, lembra comigo. 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então, para converter de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Se eu tenho 40 metros cúbicos, basta fazer a conversão que você viu antes, que é multiplicar por 1000. E 40 vezes 1000 vai dar o quê? 40.000. Portanto, 40 metros cúbicos, 40.000 litros. Então, aqueles 20 centímetros que eu vou elevar, ou 0,2 metros, vai dar um volume total de 40 metros cúbicos, que equivale a 40.000 litros, que neste caso, nessa questão, corresponde ao gabarito da letra D. Fechando essa questão bem legal, aí que envolve o quê? Volume, unidade de volume, com a unidade de líquido também. Pegou bem? Entendeu bem a questão? Então vamos dar continuidade então agora para nossa aula, para a reta final. E eu quero te mostrar agora unidades de massa. Cai um pouco menos pensando em prova de vestibular, mas é sempre importante você saber. E mais uma vez vai estar ligado ao quê? A grandezas do dia a dia. Você vai no supermercado, algumas coisas estão em quilos, outras em miligramas, quando é algo menor, e assim por diante. Então a primeira pergunta que eu te faço é um exemplo do seu dia a dia. Se eu te perguntar 1 quilo vale quantas gramas? 1 quilograma vale quantas gramas? 1 grama vale quantas miligramas? Adriano, eu tô lembrando das unidades, eu só não lembro como é que faz. Calma, eu tô aqui para te ajudar. Vamos lembrar? 1 quilograma equivale a quantas gramas? Primeira coisa, você tem que entender, saber, lembrar o que? Que existe uma escala de grandeza, que talvez algumas delas você nem sabe que existe. Mas vamos lá. KG, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Eu sei que algumas você talvez diga assim, Adriano, nem ouvi falar e não aparece no dia a dia. Eu sei, mas numa questão pode aparecer. Vamos lembrar então? Se eu pergunto para você, 1 quilograma. 1 quilograma, ele equivale a quantas gramas? Vamos lembrar? Junto comigo, vem! Para transformar de quilograma para grama, você multiplica por 1000. Adriano, se eu multipliquei por 1000, 1 vai dar o quê? 1000. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 quilograma equivale a 1000 gramas e 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Ou seja, tem caminho de ida, sempre tem o caminho de volta também. Ok? Adriano, mas vamos lembrar o quê? Eu tenho que ver de unidade para unidade quanto que eu estou caminhando. Se eu for de quilograma, hectograma, decagrama, grama. 3 unidades, ó. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Que vai dar o vezes 1000. Ou seja, para ir de uma unidade para outra, eu vou multiplicando ou dividindo por 10. Adriano, é uma relação de escala de grandeza parecida com a unidade de líquido, que é parecida com a unidade de comprimento. Na realidade, a conversão de multiplicar ou dividir é a mesma, vezes 10 ou dividido por 10. Pegou bem? Vamos ver como é que fica isso então na conversão propriamente dita. Olha só, a escala completa, e se eu quero ir de quilograma para hectograma, eu vou multiplicar por 10. Se eu quero ir de hectograma para decagrama, eu vou multiplicar por 10. E toda vez que eu quero ir de uma unidade da esquerda para a direita, de uma maior para uma menor, o número vai ter que aumentar
eu multiplico por 10. Se tem caminho de ida, já falei várias vezes, não esquece. Se tem caminho de ida, tem caminho de volta também. Se eu quero ir de miligrama para centigrama, eu vou o quê? Eu vou dividir por 10. Se eu quero ir de centigrama para decigrama, eu também vou o quê? Dividir por 10. E toda vez que eu quero converter de uma unidade da direita para a esquerda, de uma menor para uma maior, o número vai ter que o quê? Diminuir. Logo eu vou o quê? Dividir por 10. E assim como antes, é importante que você lembre de alguns valores especiais. E aqui tem um valor muito especial dentro da própria unidade de massa, que é esse daqui, ó, muito importante. Quanto que vale uma tonelada? Você viu que ele não aparece na escala de grandeza. É uma unidade ainda maior, mas muito utilizada para grandes massas, para grandes quantidades. Vamos lembrar? Uma tonelada vale quantos quilogramas? 1000 quilogramas. E o importante é lembrar o quê? Essa conversão. Adriano, uma tonelada, 1000 quilogramas. Então, de tonelada para quilograma, eu multiplico por 10. De quilograma para tonelada, eu vou o quê? Dividir por 10. Tem que lembrar de uma relação, de uma comparação de grandeza. E aí você tem essa comparação para ver por quanto multiplica ou por quanto divide. E para encerrar essa aula, eu quero te mostrar o quê? Uma última conversão de unidade, que é a unidade de tempo. Ela pode parecer simples, é aquela que você vai dizer, Adriano, para que eu vou errar. Só que ela vai mudar completamente do que vinha acontecendo até então. E como eu já vi aluno errar, transformar de minuto para segundo, ou quando você olha lá que algum filme vai começar às 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos. Isso é 7,5? Isso é 7,3? Isso é 7,30, que é a mesma coisa que 7,3? Adriano, o que é isso? Será que sabe converter? Se eu te falar 2,5 horas, isso são 2 horas e 5 minutos? 2 horas e 50 minutos? Ou 2 horas e 30 minutos? Adriano, é verdade, confusão que é isso, né? Então, para não ter confusão, olhe agora com calma e aprenda de uma vez por todas a conversão de unidade de tempo. Vamos lá então? Adriano, vou começar com alguns exemplos básicos tradicionais. 1 hora tem quantos minutos? Vai lá. 1 hora tem 60 minutos. Muito bem. Adri, e depois de minuto para segundo? 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. E você já viu de cara que a conversão é diferente do que vinha sendo até então. Até então é o quê? Vezes 10 ou dividido por 10. Mas para sair do 1 e chegar no 60, eu multipliquei por 60. E para fazer o caminho de volta, eu divido por 60. E a escala nesse momento ela é o quê? Menor, né? Vamos trabalhar com o quê? 3 unidades de tempo. Não são as únicas 3, mas são as 3 mais importantes. A escala é formada por hora, minuto e segundo. Fala para mim, responde e finaliza a nossa aula. Vai lá. De hora para minuto, eu vou o quê? Multiplicar por 60, muito bem. E de minuto para segundo eu também vou multiplicar e vou multiplicar de novo por 60. Se tem caminho de ida, tem caminho de volta. Se eu quero transformar de segundo para minuto, eu vou o quê? Dividir por 60. E se eu quero transformar de minuto para hora, eu vou também o quê? Dividir por 60. Fazer uma questão só para encerrar, para garantir que você entendeu, que eu consegui te ensinar muito bem, e aí eu prometo que a aula fecha. Vamos lá então? Questãozinha, que ela pode ser o final de uma questão. Um exemplo que pode ser o final de uma questão que você resolve. Sabe aquela coisa? Joãozinho saiu de casa, foi até a escola, levou 1,5 horas. Depois da escola ele foi até a padaria, mais 1,2 horas. Quantas horas Joãozinho levou? Só que lá no final está em horas e minutos. Então você precisa converter essa unidade, transformar o que está apenas em horas para horas, minutos, quem sabe até segundos. Ou o caminho de volta, 1 hora, 30 minutos e 10 segundos. Isso são quantas horas? E eu vou convertendo as unidades. Entende isso aqui? 4,3 horas. 4,3 horas são 4 horas e 3 minutos? 4 horas e 30 minutos? 4 horas e quanto? Entende isso? O que é 4,3? 4,3 é 4 mais 0,3. Faz sentido? Ou seja, 4,3 horas são 4 horas mais 0,3 horas. As 4 horas que estão inteiras ali, eu vou deixar o número como está, deixa o 4. O que está quebradinho em hora é que eu vou transformar para minuto. Então a pergunta que eu te faço é, para converter de hora para minuto, tem uma dica ali do lado, tá? A colinha ali, ó. Para converter de hora para minuto, eu vou
multiplicar por 60. Então é o 0,3 apenas que eu vou multiplicar por 60. E se eu fizer 0,3 vezes 60 vai dar quanto? 18. Ou seja, 18 o quê? Minutos. Aí não preciso mais escrever 4 horas mais 18 minutos. Eu posso escrever apenas o quê? 4 horas e 18 minutos. E aí você conclui que 4,3 horas é a mesma coisa que 4 horas e 18 minutos. E se fosse o caminho contrário, se você quisesse converter de minuto para hora, você ia pegar os 18 minutos e ia dividir por 60, que ia dar 0,3. E esse 0,3 você ia acrescentar ao 4, dando os 4,3. Pegou bem o caminho de ida e o caminho de volta? Fechamos então essa aula de conversão de unidades de medida. Fica aqui meu muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!